do Senhor a todos os nossos ouvintes do canal Atalaia Missionário. Eu sou o presbítero Leandro, do canal Atalaia Missionário, em mais uma enquete. O título é Depois do Arrebatamento. Mas antes da nossa enquete, você que está nos acompanhando aí no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações, se inscreva no canal, compartilhe para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Vamos à nossa enquete. Mais uma vez nós estamos aqui com o pastor Sérgio Luiz da Silva de Oliveira, que é o pastor presidente da Igreja Pentecostal Mundial, situada em Santa Cruz, nas Pedrinhas. A paz do Senhor, pastor Sérgio. Paz do Senhor, presbítero Leandro. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, reunidos para podermos participar aqui do ensino da palavra de Deus e que Deus venha abençoar grandemente. Amém, pastor, amém. Esse assunto é um assunto bastante polêmico, né? Inclusive ele tem que ser bem esclarecido porque as pessoas têm muita dúvida a respeito desse tema, né? Tema de hoje, depois do arrebatamento. Nós vamos começar com o versículo-chave aqui, né? Que se encontra no livro de Romanos, a Epístola de Romanos, capítulo 9, versículo 27. Está escrito assim: Também Isaías clamava acerca de Israel: Seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pastor, quem são estes remanescentes? Como eles surgirão? Esses remanescentes, eles são aqueles que milagrosamente vão ser livres da morte, na batalha final, na guerra do Armagedon. Quem são eles? São os israelitas que Deus, pela sua misericórdia, vai abrir os olhos e eles vão reconhecer que o Messias já veio e foi rejeitado por eles e vão se arrepender. E a palavra de Deus, ela nos fala sobre esse respeito. No livro de Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, a palavra está dizendo: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram e prantearão como se pranteia por um unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esse remanescente, os olhos deles vão se abrir, porque Deus vai derramar o Espírito sobre eles, o Espírito de súplica, e eles vão pegar e vão se humilhar diante de Deus. Observação: Deus irá intervir na guerra do Armagedon para resgatar o remanescente. Zacarias capítulo 14, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: O Senhor sairá e pelejará contra essas nações e pelejará como no dia da batalha. Entendi. Porque para a maioria dos judeus, dos israelitas, Jesus não veio. Eu falo isso por experiência própria. Eu já preguei para, não são todos, mas eu estou falando a grande maioria. Eu já preguei para judeu falar que Jesus é o Messias para ele. Ele falou para mim que aquele lá de Jerusalém foi um impostor, furtaram o corpo dele. Entendi. Pastor, também nós estamos pegando aqui uma mediação, uma linha de ponto para no final dessa enquete, desse questionário aqui, ele vem esclarecer bem o nosso ponto de vista em relação de aprender, de aprender. Porque não tem resposta melhor do que a Bíblia. Também, em Mateus, capítulo 25, versículo 1, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do esposo. Qual é a tipologia? De quem está falando aí? Aqui, a parábola das 10 virgens está falando da igreja que vai ser arrebatada
e da igreja apostata, aqueles que se apostataram. É isso que a palavra está se referindo, né? Referindo à igreja que vai ser arrebatada e uma parte dela que vai ficar apostada. A igreja apostata são as 5 virgens loucas. A igreja que vai ser arrebatada são as 5 virgens prudentes. Entendi. E nós vimos que a Bíblia ela fala muito sobre tipologias, né? Ela fala figurativamente, é isso? E nesse caso aqui, as 10 virgens elas estão representando a igreja. E o senhor pode nos dar algum outro tipo de tipologia da igreja? Ou ela a igreja representando assim por uma forma, outra forma de ser chamada? Uma tipologia, por exemplo? Você aqui arrebatada? É. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver ali figuras do arrebatamento. Enoque, ele representa a igreja arrebatada, né? O próprio Elias. Então, muitas vezes, a palavra vem mostrando, através de figura, o arrebatamento. Entendi. É que nem a parábola do joio e do trigo. O trigo que vai para o celeiro é a igreja. O celeiro simboliza o céu. O trigo simboliza os salvos. Sim. Conseguimos entender o que o senhor está dizendo, sim. A igreja vai ser arrebatada? Com certeza. A igreja vai ser arrebatada. Porque a Bíblia ela fala diversas vezes sobre o arrebatamento da igreja. E aqui no livro de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Evidência, pastor. O senhor conhece alguma parte da Bíblia que traga alguma evidência do arrebatamento? Tipo, Jesus falou algo que nós estamos vendo hoje, que falta pouco para que a igreja fosse arrebatada. Jesus, ele falou no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Lucas, Jesus falou que ouvireis de guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto, reino contra reino, nação contra nação. Quando essas coisas começaram a acontecer, olhar para cima que a vossa redenção se aproxima. Jesus estava falando da tirada da igreja daqui, arrebatamento. Entendi. Para dentro da igreja, o senhor está dando um exemplo, né, bíblico para o lado de fora, evidência climática, né, evidência associativa, né, vamos dizer assim, social. E dentro das denominações, da igreja, qual seria? Vários sinais se cumprem do lado de fora, entendeu? Eu já falei aqui, mas só tem um sinal bem claro que se cumpre dentro, no meio do povo. Quando falo igreja, eu não estou falando templo, estou falando no meio do povo de Deus. Né? Nem Paulo escreveu a Timóteo, dizendo: saiba, porém, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônio, pela concupiscência de homem que tem cauterizado sua própria consciência. Um sinal que se cumpre no meio do povo da vinda de Jesus, que Jesus vai vir, é a apostasia. O abandono da fé apostólica, o abandono da fé salvífica. Todas as evidências bíblicas, interior e exterior, estão apontando que está próximo o dia do arrebatamento. Pastor, a pergunta que não quer calar: o fato de alguns afirmarem a respeito de uma outra oportunidade de arrependimento depois da igreja ser arrebatada. A afirmação, irmão, se faz, mas a questão é a palavra de Deus. Por quê? Porque eles confundem segunda oportunidade para gentílico. E não é para Israel. O remanescente de Israel será salvo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, que o endurecimento deles trouxe salvação para nós. Mas Jesus, ele falou
que para a samaritana a salvação vem do judeu. E Deus se virará por remanescente. Se virará por remanescente. Entendeu? Hoje nós estamos em plena graça. Em plena graça. O povo não consegue. A maioria do povo não consegue se arrepender. Ainda que o Espírito Santo trabalhe continuamente para convencer eles do pecado, as pessoas não se convertem. Tu imagina sem a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo. Uma coisa é um pensamento meu, teológico. Outra coisa é a veracidade das Escrituras. Nós vimos que anteriormente houve dispensações, não é isso? Então isso aqui é uma dúvida também que eu acho que vai responder a pergunta de muitos dos nossos acompanhantes aí, ouvintes do nosso canal, ou que está acompanhando pela primeira vez. Então, vê se sou o que vai dizer isso, é isso mesmo. Termina-se então mais uma dispensação após o arrebatamento, é isso que o senhor está dizendo? E entra outra? A questão do período de arrependimento para os gentílicos, Jesus, na parábola das 10 virgens, ele não falou para as que ficaram, espera a segunda. Ele falou, não vos conheço. A porta da graça para o povo gentílico fechou. Para nós, fechou. Porque há 2000 anos vem sendo pregado o Evangelho. Entendi, pastor. Sim. Né? Então, não tem essa... As 5 que ficaram bateram na porta, abrindo-nos a porta, porque eu não conheço vocês. A Bíblia, ela está dizendo aqui, no livro de 2 Tessalonicenses 2,7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o resiste. Esse que resiste é o Espírito Santo, até que do meio seja tirado. O mistério da justiça, quero falar um pouquinho dele, é uma operação secreta dos poderes malignos no decurso da história da humanidade, preparando o caminho para a apostasia e o homem do pecado. A apostasia já está aí. Ela só não está no auge total, mas ela já está aí. Primeiro ponto, é um processo enganador que ilude os incrédulos, induzindo muitos crentes a se desviarem da verdadeira fé e aceitarem a mentira personificada na igreja apostata. Implica um espírito ou movimento contra a verdadeira fé bíblica e a lei divina. Procura liberar-se das restrições morais e deleitar-se no pecado. 2 Tessalonicenses 2,10. Segundo ponto, embora sua tendência maligna já operasse nos dias de Paulo, ela será comum e geral no mundo e no cristianismo, perto do fim da presente era. Mateus 24:11 e 2 Timóteo 4:3 e 4. Pastor, só um ponto para esclarecer. O Espírito Santo, o senhor pegou um ponto aí, né, no começo, que o Espírito Santo agora o detém. Ele detém a operação do erro, o agir de Satanás, para que ele não haja numa totalidade. Com o arrebatamento, a retirada da igreja, o que detém Satanás e os demônios saiu, agora ele vai operar em grande escala. E o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai haver um derramamento no remanescente, quando as nações se ajuntarem contra Israel, pelejarem, quando tiver eles no massacre, naturalmente eles vão lembrar das promessas, e Deus vai lhe abrir os olhos, e Deus vai derramar o Espírito sobre eles. Por isso eles vão se arrepender. Mas está falando do remanescente de Israel. Lógico, você ouve pregadores pregando, né, que as pessoas elas vão ser salvas, mas vão ter que derramar seu próprio sangue. Então não precisava Jesus vir.
Era só eu derramar o meu aqui. É verdade. E como o intuito desse canal é sempre esclarecer, trazer uma revelação bíblica para quem não tem um pouco de conhecimento, mas a Bíblia falou, não tem argumento e não tem nenhuma ideologia que seja colocada, porque a Bíblia está dizendo que não há possibilidade. É igual o presbítero Leandro. Jesus vai arrebatar a igreja. Eu não tenho que me preocupar na questão de partir daqui depois que Jesus vier. A Bíblia está dizendo, eis que venho sem demora, guarda o que tem. Não está mandando eu me preocupar, que nem os pregadores muitas vezes incentivam as pessoas, quem não for na primeira vai na segunda. Não foi isso que Jesus falou. Ele falou que vem sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, eu agradeço essa oportunidade que assim foi nos dado. E os participantes desse canal, que Deus abençoe a todos. Você que participa desse canal, continue divulgando ele para 5, 6, 10 pessoas. Você que é a primeira vez vai participar desse canal, se gostou, você inscreva-se, dá um joinha e divulgue também, que estaremos sempre falando da boa, maravilhosa palavra de Deus. Estamos aí então, terminando mais uma enquete. Eu creio que esse trabalho aí, primeiramente, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, através da pessoa do Espírito Santo, esclarecendo a muitos, vem esclarecer aos nossos ouvintes aí, nossos participantes do canal. E também acompanhe o nosso trabalho aí, o projeto, nosso projeto Agreste, é um trabalho diretamente em Pernambuco, pastor? Em Pernambuco e com o intuito de ganhar todo o Nordeste, mas não aonde se está o acúmulo assim de denominações, mas ir para dentro mesmo do sertão, porque a necessidade do sertão é grande. Eu vi uma pesquisa há pouco tempo que 2% das pessoas dos sertões ouviram falar que Jesus salva, cura e liberta. Então nós estamos com esse propósito, é um trabalho muito difícil, mas Deus é poderoso para nos ajudar. Amém, amém. Já agradecemos aí a presença, a participação do nosso pastor Sérgio, o pastor e fundador da Igreja Pentecostal Mundial em Santa Cruz, Barros Pedrinho. Quero agradecer também os nossos ouvintes, os inscritos no canal. Você que está nos visitando pela primeira vez, deixe aí os seus comentários aí, dando-nos uma sugestão para o nosso próximo tema. E que Deus venha abençoar a todos os irmãos e a paz do Senhor Jesus.